Quarta-feira passada, irmãos, recapitulando, nós aprendemos o seguinte, a respeito de corrigindo a mudança da direção, né? Deus, Ele, muitas vezes, nós falamos na aula passada, aula 24, essa é a aula de número 25, que Deus deu linha a Saulo, e ele recebeu autorização para poder matar cristão, prender cristão, e às vezes Deus dá linha ao mal, e às vezes a gente fica espantado quando o mal vem sobre nós, mas quando Deus dá linha, permite o mal, Ele dá um limite para o mal na minha e na tua vida. Você acredita? Diz um amém pelo menos. Deus dá um limite. Falamos isso na aula passada. Toda vez que Deus quer operar, Ele ilumina o caos. Amém, meus irmãos? Quarta-feira passada isso aí, viu? Quem não veio já pega a carona aí. Toda vez que Deus ilumina o caos, quando a pessoa está com um narizinho muito em pé, Ele derruba a pessoa literalmente, como fez com Saulo. Ele caiu por terra. Depois que ele derruba, né? Ele ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí o Senhor Jesus se identifica, diz assim: quem és tu, Senhor, que dizes que eu te persigo? Aí Jesus falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele ilumina o caos, ele dá uma linhazinha, uma corda, ilumina o caos, ele derruba, depois ele se identifica. Você sabe em quem tem crido, amém, meus irmãos? Está bem certo que é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Lembra dessa música? E por fim, né, quarta-feira passada ainda, viu? Essa quarta-feira ainda vem, né? Ele tremendo, atônito, Saulo, disse assim: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Alguém que estava perseguindo os cristãos, que era o algoz do cristianismo, que matava, consentia na morte de Estevão, agora diz assim, a esse Deus a que ele perseguia, ele diz assim: o que queres que eu faça? Irmãos, se você e eu ainda não dissemos essa frase para o Senhor, o que queres que eu faça? Ainda falta algumas coisas na nossa vida para a gente obedecer mais ao Senhor. Agora, aula de número 25, que é hoje, né? Então, nessa noite quente de quarta-feira, nós vamos aqui ler Atos capítulo 9, de 10 a 19, que também tem uma lição maravilhosa para nós, né? Então, vamos ler, a irmã vai colocar ali. E diz assim a palavra do Senhor, vamos ver se é a mesma tradução. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, Ananias, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que este homem chamado Saulo, está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Verso 13, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, Senhor. É esse que o Senhor está me mandando falar com ele, Senhor? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse:
irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Palavra do Senhor para os nossos corações. Oremos. Grandioso Deus, Espírito Santo do Senhor, ministra aos nossos corações. Tu que sonda cada íntimo de coração aqui, fala profundamente ao nosso ser, nos transforma em mulheres e homens mais tementes ao Senhor, ó Deus, e que essa tua palavra nos livre das heresias que estão sendo pregados fora da tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode dizer amém a essa oração? Amém. Meus irmãos queridos, o texto que nós lemos, e aqui nós temos uma logística, uma sintonia na logística divina. Essa primeira parte, ela nos traz uma sintonia na logística divina. Por isso que eu digo aos irmãos, olha, o desejo de Deus é que nós estejamos em sintonia com as coisas espirituais. E o que você considera como sintonia? Houve uma época em que não havia televisão aqui em nosso país. E eu não sei se você alcançou, mas os meus avós contavam essa história de que tinha novela nos rádios. Meus avós contavam isso. Na realidade, quando eu era criança, eu cheguei a ouvir essas novelas, que era tão impressionante, irmãos, que as histórias eram contadas, e aí dizia assim, olha, então fulano de tal, Paulo Roberto, chegou na casa de Ana Maria, custódia, e aí, antes de chegar na casa dela, passava o barulho dos cavalos, potoco, 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 e o pessoal ficava ouvindo, e era impressionante que você imaginava o que estava acontecendo, as rádios novelas. E o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, mas às vezes as ondas do rádio estavam com algum problema, né? E a pessoa tentava sintonizar naquela rádio e não conseguia, só tinha mesmo um chiado, a gente, e as pessoas ficavam desesperadas porque era a hora da novela, mas não dava sintonia. Aí daqui a pouco, por um motivo qualquer, aí sintonizava naquela rádio, e aí a história de Paulo Roberto e Custódia Maria, e todo mundo ficava ouvindo, e aquele alívio, era um vício de novela. As irmãs sempre foram viciadas em novela, no rádio, entendeu? E tinha irmão também, viu? Mas irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão da sintonia. E acertava a sintonia, ficava límpido o som. Irmãos, muitas vezes o nosso Deus nos quer sintonizar com as coisas celestiais, com as coisas que interessam para Ele, com as coisas que vão nos edificar. E a única coisa que Ele consegue é chiados em nossos corações, meus irmãos. Mas aqui, o que eu quero dizer com isso, é que lá no livro de Atos, você quer saber como é que a igreja deve andar? É só ler o livro de Atos. E quem é a igreja? É você, sou eu. Você quer imitar a igreja do passado? Então você lê o livro de Atos, estuda Atos, e você vai ver como é que tem que ser o seu comportamento. Olha que sintonia, olha na logística divina. E havia em Damasco um certo discípulo. Ele não era do sapatinho, ele não ficava dando giro na igreja, girando na unção do helicóptero, ele não ficava falando coisas que a gente não entendia. A Bíblia diz assim, havia um discípulo. Você sabe o que é a diferença entre discípulo e outras coisas mais? É que discípulo é aquele que ele imita o mestre.
Essa é a diferença do discípulo para alguns apóstolos que tem hoje, que se denominaram apóstolos. É aquele que imita o mestre. Então que você não queira ser mais nada a não ser servo e discípulo do Senhor. Porque estava aqui um tal de Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Como foi isso, pastor? Eu não sei te dizer como foi isso, mas se fala que foi em visão, de alguma maneira dormindo, sonhando, ele teve uma visão e foi de Deus. Por que foi de Deus? Porque se tratava das coisas de Deus. Ele disse assim, olha, ele teve uma visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E Deus pediu para ele uma coisa, irmãos. A visão não era que tinha uma botija enterrada no chão. Já ouviu falar de botija aí, irmão? Antigamente as pessoas enterravam os seus pertences, as moedas, o seu ouro, coisas valiosas, porque não tinha banco, não tinha onde guardar, eles enterravam. E às vezes aquela pessoa morria e ficava enterrado, e até hoje se acha por aí essas botijas. Mas a revelação não foi para achar uma botija cheia de ouro. A revelação, veja a sintonia com as coisas celestiais. Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas, olha o nome das pessoas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele quem? Saulo está orando. Olha a outra sintonia de Saulo, em uma visão, e ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que é você, e que punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Meus irmãos, olha a revelação, olha a sintonia de Ananias, olha a sintonia de Saulo com as coisas celestiais. Amém, meus irmãos? E essa sintonia é para as coisas de Deus, para a salvação, para a transformação. Irmãos, essa sintonia é muito diferente dessa sessão de adivinhação que você vê por aí afora, que revela isso, revela aquilo, revela a vida da pessoa, e revela não sei o quê, de sinais, de coisas e tal, e faz esses sinais que não glorificam a Deus, não edificam a igreja de Jesus, e faz aqueles espetáculos, e as pessoas choram, dizem assim, olha, que Deus tem uma coisa, uma porta, uma chave, e você vai ser uma pessoa que vai ficar rico na vida, você vai ter vitória. Não foi nada disso. Diz assim, olha, você vai sair, você vai encontrar alguém, você vai orar sobre essa pessoa, porque Deus tinha um propósito. Irmãos, você como igreja de Jesus, você vai ser um instrumento para que outros encontrem Jesus na sua existência. Tem muita gente clamando, necessitando. A Bíblia diz que o mundo de então, ele anseia, ele aspira, ele espera a manifestação dos filhos de Deus aí fora do âmbito da igreja, no seu trabalho, dentro da sua família. Tem gente esperando que você diga a solução para você em Jesus. Só isso. Jesus pode te ajudar, Jesus pode te libertar, Jesus pode te tirar desse inferno e te levar para o céu. Isso é a sintonia de Deus. Você já se sentiu nessa sintonia? Você só veio no culto nesta noite porque você estava na sintonia, viu? E no coração de vocês não teve chiado, não. Jesus sintonizou o culto de quarta-feira, aleluia. Você está recebendo da porção do Espírito de Deus, porque essas palavras não são letras só, elas são Espírito, elas são vida de Deus em você. Você veio aqui receber isso, amém? Recebe em nome de Jesus. Continuando, meus amados irmãos. E diz assim, olha a sintonia divina
na logística. Olha o Senhor resgatando uma alma que perseguia os seus. Aí vem o obstáculo, e Ananias disse assim, e respondeu Ananias: Senhor, tudo bem, isso aí é muito bonito, essa revelação, esse negócio que o Senhor me falou. Muitos ouvi acerca deste homem, verso 13. Quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender todos o que invocam o teu nome, Senhor. Ananias falou assim: que enrascada o Senhor me colocou. Alguém que mata cristão, alguém que prende cristão. Meus irmãos, viver para Jesus sempre foi arriscado. A cruz foi arriscada. Se você quer viver para Jesus sem correr risco nenhum, isso não é cristianismo. Como assim, pastor? Risco? É, correr risco. Risco de ser zombado. Oh, coitadinha, menina tão nova, tão de boa aparência, aí entrou nesse engano evangélico. O pastor fez uma lavagem cerebral na cabeça dela. Tadinho do Moacir, um menino tão bom, trabalhador, mas foi enganado. Tadinho do Vanderlei, tá indo para a igreja ser enganado lá. Pode pensar isso de você, viu, Vanderlei? Mas não é verdade não, você já viu que não é verdade. E é por isso que você está aqui, ouvindo essa palavra que é de Deus. Amém? Porque o nosso espírito confirma que não é engano, é de Deus mesmo. E aí, Ananias falou: Senhor, mas Ananias, ele disse isso para Deus, mas ele não ficou nessa palavra. E disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, saibam de uma coisa: antes de eu ser pastor, eu fui uma pessoa que zombava dos pastores e declarava em alto bom som: todo pastor é ladrão. E eu cantava músicas no violãozinho, sentado na mesa de um bar, zombando de cristão. E eu dizia, cantava uma musiquinha que eu não vou cantar agora não, porque não vale a pena não. E eu cantava: todo pastor é ladrão. E depois o Senhor me fez perceber que eu estava errado ao entrar numa assembleia de prestação de contas de uma igreja batista, onde dizia-se quanto entrou, quanto saiu e para onde foi. E ali Deus, através daquela assembleia, que muitos irmãos não vêm, e se vêm não fica para assistir, Deus testemunhou para mim que quem estava errado era eu. Ser cristão, e para mim eu falei: puxa vida, eu estou errado, viu? Aqui não tem rolo não, aqui é tudo às claras. E a partir daí, irmãos, os meus amigos começaram a zombar de mim, e um dizia assim: é arriscado ser cristão, meu irmão, você não quer pagar preço nenhum. Cristianismo sem pagar preço não é cristianismo, é mentira. E teve um que disse assim: Marinho, eu te conheço, tu está na igreja para pegar as irmãzinhas. Olha que sem vergonha. Eu vou ficar esperando você sair. Eu falei: espera deitado, porque o que eu encontrei não tem nada a ver com o que você está falando. Eu encontrei o Senhor dos Senhores, e Ele dando risada de mim. E aí, você não vai tomar mais aquela cervejinha comigo? Eu falei: eu não vou, porque eu encontrei a água da vida.
E eu falava para todo mundo, e davam risada de mim. Logo você, que zombava de pastor. E é assim que Jesus faz. Eu não sei qual é o teu testemunho, nem sei como é que tu está vivendo, sem nunca ninguém perceber que tu é cristão, sem nunca às vezes você discordar, dizer assim, isso está errado, segundo fala a palavra de Deus, está errado. E aí Ananias falou, Senhor, esse camarada mata cristão. Aí o Senhor falou assim, olha, eu tenho um propósito para Saulo. Quando você se converteu ao Evangelho de Jesus, viu, crianças, vocês estão aí atrás, quando você está na casa do Senhor, fica atento ao que Jesus está falando, porque Ele está falando para vocês também. Jesus um dia vai usar vocês grandemente, para a glória do nome dEle, viu? Vocês, teve uma parte que Jesus falou para vocês, crianças, assim, Deus vai mandar uma professora para pregar para as crianças na quarta-feira. Deus vai mandar. Nós temos bastante criança, graças a Deus. Jesus falou assim, ó, queria impedir que Jesus visse as crianças, né? Jesus falou, deixa vir as crianças para mim, que deles é o reino dos céus. Jesus ama muito vocês, viu? Continuem aqui na casa do Senhor, viu? E o pai, viu, Fábio, trazendo seu filhinho, parabéns para você, viu? Traz o teu filho sempre na casa do Senhor e venha também. Olha, irmãos, quando o Senhor chamou você, chamou com um propósito. Ananias falou assim, Senhor, esse camarada mata cristão. Aí o Senhor falou assim, olha, eu tenho uma utilidade para ele. Todos nós, irmãos, que fomos chamados para o cristianismo, fomos chamados para uma utilidade. Qual é a sua? Cristianismo é isso. Falou, Senhor, ele mata cristão, ele não sei o quê. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Deus tem planos coletivos para a igreja em geral e Deus tem planos individuais. Guarda isso no teu coração. Agora mesmo você está dentro de um propósito coletivo. Aí quando você sair daqui, Ele vai operar no plano individual. Como, irmãos, como vocês são preciosos para Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque para trazer uma palavra dessa para vocês, Ele tem muito cuidado com a vida espiritual de vocês. E às vezes eu estou preparando a mensagem, e aí de vez em quando eu me emociono com o que Deus me manda falar para vocês. O quanto Ele ama vocês, e é por isso que o diabo tem tentado tanto tirar você dessa fé, tirar você desses hábitos, tirar você dessa utilidade, tirar você do eixo que Ele te colocou, tirar essa vontade de estar na casa dEle, tirar essa vontade de estudar a palavra. Olha, irmãos, as coisas que acontecem na vida do ser humano, não acontece por acontecer, acontece com o propósito de tirar você dos caminhos do Senhor. Sabe as decepções que você já teve? O propósito era tirar você dos caminhos do Senhor. Sabe a luta que você está passando agora, nesse exato momento, porque tu é ser humano? Ela está acontecendo e o propósito é desanimar você na fé. Mas a Bíblia diz que Deus tem um propósito específico para você. E ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem doença, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a direção do seu Espírito Santo. Diga amém e aplauda ao Senhor neste lugar, irmão. Glória a Deus, Senhor. Essas palmas para o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e vai continuar fazendo. Amém, vai continuar fazendo. Já estamos concluindo, meus irmãos. Tenho 1 minuto. E para finalizarmos, e logo caíram dos olhos como que umas escamas, depois da oração de Ananias.
recuperou a vista, levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado, se fortaleceu, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Quando Deus tem um propósito, primeiro as escamas caem, depois ele recupera a visão, você obedece ele, desce as águas batismais, em terceiro lugar ele fortalece e te envia. Amém? Então eu vou repetir, com essa palavra eu encerro, faltando 1 minuto para as 9 horas da noite. Primeiro, quando ele tem propósito, ele tira as escamas. O que seria isso? Você começa a ter uma visão espiritual da vida. Parece que uma cortina se abre e você fala assim: puxa vida, eu nunca entendi que era assim. Eu nunca entendi esse negócio de cristianismo, que é assim. E você começa a ter uma visão espiritual. Aí depois, ele recupera a visão. Você diz assim: olha, aquele que crê e for batizado, você desce as águas em obediência ao Senhor, nem em obediência ao pastor Marinho. Eu brinco assim, ainda batizo esse menino, porque eu simplesmente batizo em obediência ao meu Senhor. E você se decide batizar em obediência a Deus. Amém, meus irmãos? E por fim, você se fortalece depois do batismo, estuda a palavra, e aí Deus te envia. Mas como, pastor, eu vou ter que viajar agora lá para a África? Não, ele te envia no teu cotidiano. Se tu é pedreiro, tu vai ser um pedreiro de Jesus. Se tu é motorista, tu vai ser um motorista de Jesus. Se tu é ajudante de pedreiro, tu vai ser um ajudante de pedreiro de Jesus. Se você é um professor, tu vai ser um professor que ensina as coisas de Jesus. E por aí vai, meus irmãos. Eu escuto alguns profissionais que têm experiência no seu dia a dia. E aqui mesmo tem gente aqui que durante o que você faz durante a semana, você se depara com situações que você vê Deus te usando. Você dizendo para as pessoas: olha, tem uma solução aí. Mas eu estou aqui para fazer um trabalho, e aí eu estou aqui falando de Deus, estou aqui falando de Jesus. Irmãos, e essa alegria de falar e de fazer as coisas para Deus, só sente quem faz e quem fala. Amém, meus irmãos? Que essa palavra penetre no mais profundo do teu coração.